Criar filhos não é uma tarefa fácil. Há dúvidas, questionamentos e cobranças, internas e externas. Quando a responsabilidade do educar é exclusivamente feminino e falta um companheiro para partilhar, a missão ganha uma nova definição: mãe solo, um termo que substituiu o mãe solteira. São as mulheres inteiramente dedicadas aos cuidados das crianças, geradas ou adotadas. É o caso da empresária Always Batista. Se você quer ser mãe, primeiro tem as opções, né? Se você quer ser mãe solo, beleza, ótimo. Se infelizmente no decorrer da caminhada não deu certo e você está assumindo o papel de mãe solo, não se preocupe que se Deus deu a carga, você vai conseguir. É muito desafiador você organizar, dar conta, ser mãe, ser mulher, ser empreendedora, viver, né, sozinha. É complicado. Não é impossível, mas é bem complicado. Mas quando você tem pessoas que reconhecem a sua luta, reconhecem o seu esforço, o seu dia a dia, estão ali lhe apoiando, querendo sempre o melhor para você, para sua criança, as coisas se tornam mais fáceis. Quando engravidou de Bernardo, hoje com 6 anos, ela ainda atuava na hotelaria. Mas para cuidar melhor do filho, que é autista e escolheu ter sozinha, resolveu ter o próprio negócio, um salão de beleza. O objetivo, além do sustento, era dar o máximo de atenção ao pequeno. Contar com uma rede de apoio familiar também ajudou. Quando o Bernardo chegou, querendo ou não, a gente reflete um pouco sobre tudo aquilo que a gente vive e, enfim, começa a pensar só nele. Ele é o ar que eu respiro. Então, assim, eu tentei, de fato, me reorganizar para que eu pudesse dar o máximo de atenção para ele. Além da atenção que a gente dá às nossas crianças, eu ainda tenho que ter uma atenção a mais, uma atenção especial, que o meu bebê ele é autista, então a gente vem naquela rotina diária, de escola, de terapias, etc, 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 tudo para o desenvolvimento dele. Eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho, porque eles em si é minha rede de apoio. Meus irmãos, minha mãe, cunhados, enfim, a família é muito interligada ao bem-estar dele e é quem justamente me dá todo o suporte de vida, porque eles perguntam, tá tudo bem, precisam de alguma coisa? Porque eles sabem o quanto é duro, complicado, você ter uma responsabilidade, principalmente sozinha, onde você se responsabiliza por você e por mais um serzinho ali. Para a advogada e ativista feminina Mariana Siqueira, a grande carência de serviços de modo geral para mães solo, no tocante a redes de apoio públicas e também em empresas privadas. Some-se a isso a estrutura social que ainda faz a mulher ser mais responsabilizada pela educação dos filhos, o que gera dupla sobrecarga e inúmeras jornadas. A mulher que tem um companheiro para dividir a sobrecarga já é raríssimo, porque normalmente, em decorrência dessa forma de enxergar o trabalho doméstico, o homem dá um suporte, ajuda, mas dividir propriamente não. E quando a mulher sequer tem esse suporte, ela, sem sombra de dúvidas, passa por um processo de sobrecarga enorme, chega à exaustão, e existem relatos assim muito tristes e graves realmente dos processos de doenças físicas e psicológicas que envolvem essas mães que são mães solos, mães solteiras. Não à toa, a gente começa a ter iniciativa no Congresso Nacional, projeto de lei, tentando melhorar, digamos assim, a vida dessa mãe solteira, colocando, por exemplo, preferência para que ela consiga vaga na matrícula de escola e de creche, para que ela consiga, por exemplo, ter prioridade no atendimento de certos serviços públicos, mas são ainda projetos de lei. Se a gente for olhar o que a legislação idealizou creches, espaços para
as crianças nos ambientes privados também de trabalho. E aí acabou que a gente, com o tempo, substituiu isso por um auxílio que, às vezes, sequer dá para você custear uma escola de qualidade para o seu filho. Então, falta, sim, assistência tanto no âmbito público quanto no âmbito privado para essa mãe que trabalha fora de casa, que tem criança pequena e que precisa dar conta de uma série de atividades no seu dia a dia. Mariana, que é mãe de 2 filhos e conta com um companheiro, também questiona a romantização em torno dessa figura materna que segura a barra sozinha. Para ela, a classificação da mulher como guerreira e que dá conta de tudo termina por oprimir ainda mais. Os desafios são inúmeros, especialmente considerando o fato de que a mulher saiu para trabalhar no mercado de trabalho, fora de casa, mas não deixaram essa mulher livre, digamos assim, das obrigações domésticas. Então é um acúmulo de atividades que sobrecarrega demais o dia a dia dessa mulher. Romantizar a sobrecarga e a exaustão mental e física de uma mãe é algo, sem sombra de dúvidas, muito gravoso. Existe essa romantização. Você é uma guerreira, né? Vá lá, se esforce. E isso estabelece um padrão de maternidade que é quase impossível de ser executado por um ser humano que precisa acumular tantas tarefas. Então, quando a mãe do dia a dia comum não atinge essa, que é a métrica ideal, que às vezes aparece nas revistas, nas redes sociais, nos filmes e novelas, ela se sente muito mal. Mal fisicamente, mal psicologicamente. Então, não é justo que seja dessa forma. E é muito importante que a gente fale sobre a desconstrução desses papéis de gênero e sobre a importância de não romantizarmos nessa perspectiva a maternidade. Mãe solo por 2 vezes, de um filho de 22 e de uma menina de 9 anos, a empreendedora social Andréia Souza foi vítima de violência e transformou as próprias e dolorosas experiências em oportunidades para outras mulheres. Congregou cerca de 30 no grupo chamado Valentes, que propõe visibilidade, engajamento e emancipação. Sou mãe solo, do Gabriel, que tem 22, da Aisha, que tem 9. Meu filho é gay e foi uma questão, as pessoas, é tudo muito simples, a gente tem que ver o quanto a mulher é sempre julgada. Então muitas vezes, o seu filho é gay porque não teve a presença paterna. Meu filho é gay porque ele é gay. Simples assim. Então são muitos estigmas que a gente tem que trabalhar em relação à mulher. Então, pelas minhas falhas, eu tenho 50 anos, então eu já falhei demais. E as minhas falhas servem de combustível para que eu ajude mulheres mais jovens, que eu aprenda com as mulheres que já têm mais experiência que eu. E aí é um grande mexidão. Então a minha maternidade, a minha relação com os meus filhos é uma relação de aprendizado constante. Minha filha foi, para fazer o vídeo da Expo Favela, minha filha é quem ajudava a gravar. Para eu ir para o Expo Favela, meu filho mora em Pipa, ele vem de Pipa e fica com ela. Então as pessoas têm que entender que existem vários tipos de família. Segundo os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil possui cerca de 11 milhões de mães solo. O desemprego é um fantasma que as assusta, seja por terem que ficar em casa com os filhos, ou seja por preconceito no mundo do trabalho. Andréia Souza defende que este formato de maternidade não impossibilita estas mulheres. Pensar na maternidade e entender que a maternidade não nos omite, ela não nos diminui, não diminui a nossa capacidade nem inviabiliza. Muitas vezes você não é chamada numa entrevista de trabalho. Você tem filho? Com quem você deixa? E quem é mãe solo? Você falava, você é preterida. Você já sabe que você é preterida. E na verdade uma mulher mãe solo ou não mãe solo, porque muitas mães criam filhos sozinhas, apesar de ainda serem casadas. E a gente fala assim, ela tem uma responsabilidade a mais. Então, quando a gente vem com esse chamado, é para que as empresas entendam que uma mulher que tem filho, ela tem responsabilidade dobrada, ela tem dedicação dobrada. Então, que as pessoas olhem com esse olhar que não é de pena nem de empatia, é entender que a gente é além e que a nossa maternidade só soma, não diminui nem subtrai. Ser mãe é para sempre, uma missão que independe do estado civil. É dar carinho, proteção. As mães solo criam, educam, amam e quase sempre são as únicas responsáveis financeira e emocionalmente pelos filhos. Não é sobre ser supermulher, mas é enfrentar uma maternidade possível, sendo a melhor mãe possível.
Se Deus nos deu essa missão, né, tenha certeza de que conseguiremos. Sigam em frente, chorem, sorriem, fiquem um dia tristes, se animem os outros demais, porque aquele serzinho que está ali com a gente, seja 1, 2, 10, é o motivo, eu acho que do nosso viver. É o sentido das e para as nossas vidas. Eu desejo muito amor, eu desejo força para seguir a jornada, não é fácil, e que elas se articulem coletivamente, porque eu particularmente acredito que nesse engajamento coletivo a gente consegue se apoiar e buscar políticas e legislações que sejam capazes de nos ajudar. A mensagem que eu tenho: continue a nadar, sabe? E a cada dia que você não acreditar, pense em quem vem depois de você. É só isso.